Então, pessoal, na aula hoje, a aula hoje nós vamos falar sobre a expansão das multinacionais e a globalização da economia, certo? A gente vai entender um pouco o que é globalização, a gente vai ver que a globalização vai além da economia e também o que são empresas multinacionais, certo? Então, globalização constitui-se num processo de integração, caracterizada pela aproximação cada vez maior entre povos e culturas dos mais diferentes lugares, certo? Então, essa integração de diferentes culturas, essa aproximação, é o que nós chamamos de globalização, certo? A globalização, nesse período de maior integração cultural, certo? Existe também uma interligação econômica, porque existem as trocas comerciais entre as diferentes nações do mundo, certo? Então, a partir daí também ocorre a globalização da economia, certo? Que é o fenômeno mais visto, certo? Que é mais visto, apesar de a gente ver também que está ocorrendo uma integração cultural, mas a globalização da economia é o fenômeno mais visto porque a gente está vendo cada vez mais a expansão de marcas multinacionais, certo? Por diferentes lugares do mundo, certo? A globalização, ela já vem ocorrendo há tempos, certo? Existem alguns livros, alguns autores que defendem que a globalização começou a ocorrer a partir de 1970. Na verdade, a partir de 1970 houve uma expansão da globalização. Mas antes de 1970, será que a globalização ela não existia? Será que não existia nenhum tipo de integração cultural? Nenhum tipo de integração econômica? Certo? Então existia sim, certo, pessoal? Então a globalização ela vem ocorrendo há mais tempo, certo? É como um processo histórico que vem acontecendo. O início da globalização, eu defendo aqui, foi durante o século XV e século XVI, que foi o período das grandes navegações. A partir desse momento em que os europeus navegaram pelo Atlântico em busca de novas rotas de comércio para com o Oriente, certo? E eles descobriram novas terras. A partir daí começou uma integração cultural. Começou também a ter cada vez mais trocas econômicas, trocas comerciais entre as nações europeias com as nações de outros continentes, certo? Então, nesse processo aqui, as grandes navegações é que marca o início do período da globalização, certo, pessoal? Aí, a partir da década de 1970, 1980, foi quando começou a uma expansão desse processo de globalização, certo? Principalmente a partir da década de 1980, esse termo globalização ela passou a ser utilizado com maior expressão, certo? Foi num período que houve a mundialização da economia, certo? Ou seja, aconteceu uma integração de diferentes economias, certo? A integração de diferentes economias no espaço geográfico mundial, certo? Esse período ficou conhecido como mundialização da economia. Além de promover o intercâmbio cultural e interdependência social e política do mundo. Foi nesse período que começou também a acontecer a expansão, o processo de expansão das multinacionais. 1970, 1980, essa década, marca o que? Marca o início da terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica informacional, uma série de avanços na ciência, nas tecnologias, certo? Tendo como o principal símbolo dessa terceira revolução industrial a internet, a robótica, certo? Todos esses avanços que começaram a acontecer a partir de 1970, que hoje está aqui, certo? E é graças a esses avanços que nós estamos fazendo as nossas aulas online, certo? Que relação podemos estabelecer entre os meios de transporte e a revolução técnico-científica? Então, vamos lá. Imagine aí, no período das grandes navegações, quanto tempo os portugueses, Pedro Álvares Cabral, levou para chegar até o Brasil, certo? Então,
Com a revolução técnico-científica, ocorreu um avanço no meio de transporte. Os meios de transporte ficaram cada vez mais rápidos, muito mais fácil se locomover, certo? E também transportar mercadoria. Então, a locomoção mais rápida e o maior transporte de mercadoria favoreceu que a globalização, tanto da economia, como também a globalização cultural, as diferentes trocas culturais. Certo? E multinacionais. O próprio termo, né, multinacional ou transnacional, que também os autores utilizam muito, são empregados para empresas. O próprio termo está dizendo, várias nacionalidades. Então, são empresas que possuem ao menos uma filial fora de seu país de origem, certo? Então, geralmente, um exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem sua sede nos Estados Unidos, mas ela possui filiais por vários outros países, certo? Então, uma empresa que ela possui filiais em várias partes do mundo é chamada de multinacional ou transnacional, certo? Então, o surgimento, a origem das multinacionais se deu quando ocorreu a instalação de fábrica de um país para outro, certo? E a dispersão dessas empresas pelo mundo foi favorecido pela revolução tecnológica e pelos avanços dos transportes, certo? Porque os avanços dos meios de transporte e também dos meios de produção favoreceu, sim, essa expansão das empresas multinacionais pelo mundo, certo? E, associado a isso, também a expansão do capitalismo. As multinacionais elas tiveram sua origem e ainda existe uma forte concentração, certo? Nos países desenvolvidos, naqueles países mais ricos e industrializados, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, entre outros, certo? Mas a partir da segunda metade do século XX, começou a acontecer um processo de expansão das multinacionais para os países menos desenvolvidos, principalmente aqueles chamados países emergentes, como o Brasil, a Argentina, a África do Sul, a Índia, a Coreia do Sul. Então, a partir daí começou a ocorrer um processo de expansão das multinacionais pelo mundo, certo? Como eu já tinha falado nos slides anteriores, né, a questão de ainda existe uma forte concentração das multinacionais nos países desenvolvidos, certo? E industrializados. Mesmo com essa expansão das multinacionais, expandindo filiais nos países menos desenvolvidos, ainda existe uma forte concentração, principalmente uma concentração de investimentos nos países desenvolvidos. E também uma concentração de renda, porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui da Coca-Cola, mas vamos ver, a Coca-Cola ela tem filiais em vários países, né? Isso vai gerar emprego, né? Mas todo o seu lucro vai voltar para a sede da sua multinacional, que a sede, no caso, é nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Quais foram os motivos que levaram essas multinacionais a se expandirem, principalmente para os países menos desenvolvidos? Então, elas foram atraídas pelo mercado consumidor em crescimento, certo? Esse mercado consumidor, muitas vezes incentivado por políticas, né, políticas do Estado para atrair essas empresas multinacionais, vários países emergentes, como o Brasil, promovendo a abertura econômica comercial, que aqui no Brasil começou a partir da década de 1990, no governo de Fernando Collor de Mello, certo? E elas foram atraídas por uma mão de obra barata. Nos países menos desenvolvidos tinha uma mão de obra barata, baixos custos de matéria-prima, já que tinha muita matéria-prima disponível, as legislações trabalhistas e ambientais menos rígidas, muitas vezes fazendo vista grossa com relação a algum crime ambiental ou exploração do trabalho, se tinha, muitas vezes não existia fiscalização correta, certo? E a concessão de incentivos fiscais pelo Estado, certo? Além do mais, a facilidade de enviar lucros às matrizes dos países de origem. Então, esses fatores aqui foram os fatores que atraíram as multinacionais para os países menos desenvolvidos,
certo, pessoal? A globalização é atualmente, e essa atual divisão internacional do trabalho, certo? A divisão internacional do trabalho, que significa a especialização produtiva de cada país na economia e no comércio internacional, certo? Até meados do século XX, a produção industrial se concentrava em número restrito em países como Estados Unidos, Canadá, Rússia, Inglaterra, Alemanha, França, certo? Com a expansão das multinacionais pelo mundo, muitas dessas empresas vieram se instalar em países que até então a economia que predominava era uma economia primária, uma economia agrária, que era dos países menos desenvolvidos, certo? E com a instalação dessas empresas, foi aumentando também a questão, foi aumentando na economia desses países os serviços, né, isso, o comércio e serviço, que faz parte do setor terciário da economia, e também o setor secundário, que é a produção. Certo? No Brasil, as multinacionais começaram a vir para o Brasil, principalmente a partir da década de 1990, certo? Que houve a abertura econômico-comercial do Brasil, certo? E os fatores que contribuíram foram solução do problema da dívida externa, a implantação do Plano Real, redução da inflação, discriminação constitucional ao capital estrangeiro, abolida na Constituição, e a lei de patentes sancionada e a redução das taxas de juros. Então, o Estado teve um papel essencial para trazer as multinacionais para o Brasil, certo? Aí, pergunta, e o Brasil tem multinacional, professor? O Brasil tem multinacional, sim, tem várias, né? A Vale e a Petrobras são exemplos de multinacionais brasileiras. Então, essa forte política do Estado para a abertura econômica, certo? Ficou conhecida como uma política neoliberal, certo? Então, a globalização para expandir e também o capitalismo ter sua expansão, lembramos que o neoliberalismo é a atual doutrina que embasa a fase do capitalismo em vigor, que é o capitalismo informacional, certo? Então, com a globalização e a expansão do capitalismo, adotando as políticas do neoliberalismo, também vai favorecer a expansão das multinacionais pelo mundo, assim gerando lucro, né, fazendo a economia ter lucro, que é o principal objetivo do capitalismo. Mas os países que passaram a ter um desenvolvimento, esses países que receberam essas multinacionais, passaram a ter um desenvolvimento significativo na produção industrial, certo? Inclusive o Brasil, passando de exportadores de produtos primários para se tornar produtores e exportadores de bens industrializados. Então, se antes a sua economia era baseada na exportação de produtos primários, passou também a ser baseado na exportação de produtos secundários, certo? Industrializados. Então, é importante também falar que a grande maioria das nações menos desenvolvidas, principalmente que estão localizadas na América Latina, na África e na Ásia, ainda possuem suas economias essencialmente agrárias, certo? Inserindo-se nessa divisão internacional do trabalho como fornecedoras de produtos primários. Pois acontece, nessa atual fase da globalização, a divisão internacional do trabalho ainda se configura basicamente assim. Países desenvolvidos são exportadores de tecnologias, ou seja, produtos industrializados, e compram matéria-prima dos países subdesenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos vendem a matéria-prima para os países desenvolvidos e compram os produtos industrializados dos países desenvolvidos, certo? Com isso, a gente vê o seguinte, a gente vê um déficit na balança comercial, porque nos países subdesenvolvidos, sempre vai vender um produto mais barato comprando um mais caro, tendo déficit nessa balança comercial. Já nos países desenvolvidos, vai vender um produto caro comprando outro barato, a matéria-prima barata, certo? Então vai ter superávit nessa balança econômica, certo?
certo? Então é assim que se configura essa atual fase da globalização comercial, certo, pessoal? Era só isso, espero que tenham entendido e até a próxima. Até a próxima.